Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas. Começa agora mais um Pesquisa Aí. Esse programa que vem trazendo debates sobre questões de gênero a partir de pesquisas realizadas pela instituição. O objetivo aqui é trazer o campo acadêmico para mais perto da sociedade, descomplicar e você participar aqui com a gente também. Eu e a professora Mayra Nunes estaremos todas as segundas às 18 horas para falar um pouquinho mais sobre temáticas a partir de pesquisas, aproveitar e já agradecer a presença da professora e desejar, seja bem-vinda, Mayra, tudo bem? Tudo bom, Renata. Olá, ouvintes da Rádio Uninter. Estamos aqui então em mais um programa Pesquisa Aí, dentro da série temática de pesquisas acerca das questões de gênero e representatividade. Então, a gente sempre destaca, que o foco desse programa é a divulgação científica. Então, nesse primeiro momento, a gente estabeleceu uma série apresentando as pesquisas de trabalho de conclusão de curso, que são realizadas aqui no Centro Universitário Uninter, também no curso de jornalismo, Então, a gente está trazendo os TCCs, que abordam as questões de gênero, e a gente está discutindo processos de pesquisa, Então, como essas pesquisas foram realizadas, quais foram os maiores desafios, quais foram as conclusões, e aqui o foco, então, da temática de hoje é a discussão da invisibilidade da história das mulheres, Então, a gente vai trabalhar com uma temática que demorou bastante tempo para ser alvo de pesquisas acadêmicas, As pesquisas da história da mulher, elas começam a se estabelecer dentro das universidades a partir dos anos 60. Então, é extremamente recente em termos históricos, A gente tem aí uma história do homem, a história da humanidade como a história do homem, E aí a gente começa, então, a trazer essas histórias. E um outro ponto também, quando a gente tem sempre a história dos heróis, a história das grandes personalidades, das grandes figuras masculinas, onde fica o lugar da mulher, E aí, dentro de uma linha que se chama de história dos vencidos, a história dos excluídos, enfim, desses sujeitos que não apareceram ainda ou que não foram estudados, A história do banal, a história do cotidiano, do ordinário, e a história das mulheres, em muitos casos, a gente vai pesquisar as pioneiras, os destaques, as mulheres que fizeram a história, e onde fica a história das mulheres comuns, como todas nós, que são sujeitos da história também, mas que não têm uma atividade de destaque ou não são pioneiras em algum campo. Então, hoje, a gente vai falar um pouquinho de como trabalhar com essas histórias. E para falar sobre isso, a gente vai trazer a pesquisa Aos Anos que Eu Vivi, Memórias das Mulheres Paranaenses sobre a década de 1960. A produção foi realizada pela jornalista Amanda Zanluca em trabalho de conclusão de curso realizado pela Uninter, orientado pela professora Karine Moura Vieira. Trazemos aqui a Amanda para falar um pouquinho mais sobre essa produção. Bem-vinda, Amanda. Olá, professora Mayra, olá, Renata, é um prazer estar aqui, ainda mais podendo falar desse trabalho aí que é o meu orgulho, Então, muito prazer poder estar aqui compartilhando sobre ele. O prazer é nosso. Bom, para começar, falar um pouquinho sobre o seu livro, a Mayra falou sobre a importância de trazer essas histórias de pessoas comuns, que nem sempre são abordadas, e você trouxe mulheres de diferentes classes sociais, diferentes lugares do Paraná. Queria saber como é que você fez essa seleção de mulheres e histórias, para desenvolver o livro. Sim, então, essa seleção, ela foi assim até um pouco aleatória, porque foi devido mesmo à disponibilidade das mulheres, eu comecei a pesquisar e procurar mulheres que se encaixassem nesse perfil, de que tivessem vivido durante a década de 1960 no Paraná, e foi mesmo partindo assim das que aceitavam. Então, não teve meio que um critério, assim, de que, vou selecionar essas que tenham esse ponto em comum. Foi mesmo assim das que estavam disponíveis e que queriam compartilhar suas histórias. E daí isso resultou em várias histórias que, me permito o comentário, fiquei extremamente curiosa, porque ele ainda o livro não está disponível, mas está disponível no blog, algumas histórias, alguns depoimentos, e são histórias que, apesar de terem diferenças, de abordagem, umas viviam épocas de ditadura,
uma foi presa, Sim, enfim, o machismo é muito presente, né, na história de cada uma delas, questão de casamento, querer da mulher, enfim. Só um comentário aí sobre o livro, queria saber como é que se deu a escolha do tema, né, e por que é um livro. Exato. Então, a escolha, né, pelo meu tema de pesquisa, ela partiu muito de 2 pontos, que foram inquietações pessoais e também da minha história familiar. Então, né, a gente tem aí... E por que eu escolhi, né, falar sobre essa década de 1960? Primeiro porque a gente tem um marco muito importante na história do Brasil, que é o início da ditadura militar, em 1964. E também porque a gente tem pontos importantes para o contexto feminino, que é a segunda onda do feminismo, em 1960, e também a chegada, né, da pílula anticoncepcional em 62. E além também, né, desses marcos importantes, a gente tem a questão dos relatos oficiais e do que se é contado na história, que como a professora Mayra mencionou, que é, na maioria das vezes, contado pela perspectiva masculina. Então, eu sempre fui uma pessoa que gostou muito de pesquisar e conhecer sobre esses marcos, tanto Brasil e história mundial. E quando eu reparei que esses relatos eram, né, em sua maioria, pela perspectiva masculina, eu comecei a indagar do porquê que a gente não tem as histórias das mulheres contadas. Ainda mais porque a gente vive em um país em que a maioria da população, né, desde a década, se não me engano, de 1980, é feminina. Então, eu comecei a indagar do porquê não contar essas histórias. E aí, relacionando, né, também com a minha história familiar, tenho 2 pessoas, né, que foram muito importantes para mim decidir por esse tema, que são os meus avós maternos, mas, sobretudo, a minha avó. E a minha avó ela tem um exemplo de mulher na minha vida, ela tem uma história, né, poderosa de vida. E durante a década de 1960, a vida dela ficou muito marcada por uma das fases que eu acho que é a mais importante na vida da mulher, que é a maternidade. E em paralelo a isso, tem o meu avô, que vive essa década de 1960 como militar e como um dos principais agentes da ditadura militar. Então, eu cresci nesse contexto, né, de ouvindo histórias do meu avô sendo militar e também da minha avó vivendo como mulher em uma sociedade que era extremamente opressora. E nesse contexto, eu comecei a ter esse desejo de querer ouvir outras histórias, porque eu pensei, assim como a história da minha avó, que não é uma história extraordinária, mas que merece ser contada, existem tantas outras histórias, né, de mulheres que também merecem ser ouvidas. E aí eu parto, né, realmente para essa década de 1960, porque também a gente tem aquela coisa de que muitas pessoas dizem que a década foi um período bom. E aí você, por exemplo, a minha geração, né, que estuda os livros de história, sabe que esse período não foi um período bom. E aí você começa a pensar, mas por que essa pessoa que viveu realmente disse que foi bom? Então também partiu desse desejo de querer entender que Brasil que essas mulheres viviam, né, que diferia tanto do que a gente encontra hoje nas histórias e nos relatos oficiais. E assim eu cheguei, né, nesse tema, né, de contar as histórias das mulheres da década de 1960 no Paraná. Esse é um ponto muito importante, a gente pensar as diferentes narrativas que a gente tem, né, as diferentes experiências individuais ou coletivas, né, e as narrativas que são construídas. Quando a gente trabalha com o passado, seja no viés histórico ou no viés jornalístico, né, de relatar fatos que já aconteceram, né, quais são as fontes? De que lugar essas fontes estão falando, né, de que tipo de experiência, que tipo de vivência. Então, esse é um ponto, eu acho bem importante da gente ressaltar quando a gente está falando da questão, principalmente da pesquisa da história das mulheres, né, que são relatos, primeiro, que foram, né, menosprezados, que não eram considerados relatos válidos, importantes, experiências consideradas menores, né? Então, você comentou a questão da experiência da maternidade, né? A experiência da maternidade, ela é tida como algo que é inerente à mulher, né? Então, a função social da mulher é ser mãe, e aí ela cumpre ou não cumpre essa função, ou cumpre bem ou cumpre mal. Dentro dessa estrutura dos papéis, né, e desses lugares que a mulher pode ocupar, a esfera do espaço doméstico, né? Então, a historiadora, né, Michelle Perrault, ela comenta sobre esse campo de pesquisa da história das mulheres, ela fala sobre uma longa historiografia do silêncio, né? Então, primeiro essa ausência, né? Então, essa invisibilidade. A mulher não é sujeito, né? Ela não aparece. A gente tem a Virginia Woolf falando, né? Ao longo da história, Anônima era uma mulher, né? Então, a própria produção intelectual feminina
sendo né, invisibilizada. E aí eu queria que você comentasse um pouco como, relacionando, né, essa história dessas mulheres, esse passado, né, dando relevância para pontos que são pontos da vida doméstica, que nem sempre é considerado, normalmente não é considerada como, não são considerados como pontos válidos, né? Os pontos importantes são os pontos da vida pública, e as mulheres ganham destaque quando ocupam esses lugares. Como você trabalhou essa relação entre as mulheres e a escrita, entre essa história das mulheres e a escrita da mulher, né? Que autoras você usou? Qual foi o teu ponto de partida, o teu gancho teórico? Como você trabalhou esse tema? Exatamente como a professora comentou, né? A gente vê essa invisibilidade realmente das mulheres. Não é porque elas não tenham escrito, elas, pelo contrário, muitas delas escreviam, mas não conseguiam, de fato, fazer com que essa obra circulasse, porque não era um espaço, né, considerado da mulher. Era sempre, né, ali uma coisa só mesmo masculina. Então, eu quis justamente tratar desse assunto e trazer isso, porque eu, como uma mulher, queria contribuir, né, para esse cenário da escrita feminina e também ser um exemplo para que outras mulheres entendam que sim, a gente tem, né, um espaço e que a gente pode sim contribuir para a história, contando a nossa história pela nossa própria perspectiva. E aí associando aí com as autoras, né, que eu utilizei nesse trabalho, que foi as autoras Safiotti, né, e também a Virginia Woolf, que falam muito, como a professora colocou, do conceito aí desse silenciamento, né, da escrita feminina. E também eu utilizei daí os conceitos, né, de patriarcado, relacionando justamente com essa questão de que não era um papel vinculado à mulher, né, o papel da mulher era cuidar da casa e não realmente ter essa participação aí na história, relatando também a história. Perfeito. Você sentiu alguma dificuldade na transposição dessa teoria da pesquisa, desse marco que você utilizou, né, dessas leituras que você fez, para o teu relatório monográfico, para o teu produto? Lembrando aqui, né, para quem não acompanhou os nossos outros episódios, aqui no nosso curso de jornalismo nós temos 2 formatos. Um formato é a monografia, com trabalho teórico e análise empírica, né, de um objeto de pesquisa, e o outro formato é o produto jornalístico, né? Então, a gente tem um relatório, os alunos produzem um relatório monográfico com uma pesquisa teórica, né? A partir do formato e a partir da temática do produto, e aí o produto em si, né? Que pode ser um livro-reportagem, como é o caso da Amanda, pode ser um vídeo documentário, pode ser um podcast, uma reportagem long form, enfim, digital, em qualquer um dos meios, né? Em áudio, vídeo, ou na web. E aí, né, eu queria, então, Amanda, que você comentasse como foi esse trabalho, né? Como você relacionou essas leituras que você fez na teoria para o teu olhar jornalístico, para a construção do livro, né? Não apenas a seleção das personagens, mas também o olhar que você aplicou para essas histórias. Primeiro, assim, foi complicado mesmo passar dessa escrita, né, ali científica para uma escrita mais jornalística, até porque as autoras que a gente tem como referencial acabam sendo autoras, assim, que as ideias são um pouco mais complexas, não é tão fácil de você conseguir entender, então você tem que ler e reler muitas vezes para conseguir entender o que realmente aquela autora estava querendo, né, passar. E aí, devido a isso, eu tive bastante dificuldade, tanto que eu cheguei a ter um bloqueio até de escrita, porque, por incrível que pareça, eu estava tendo muito mais facilidade para escrever a monografia do que passar para a escrita jornalística do livro. E aí veio esse bloqueio que eu tive de escrita, mas eu consegui retomar daí essa escrita jornalística, né, depois da orientadora Karine, maravilhosa, que me indicou, né, mais alguns produtos dentro do que eu procurava. E aí eu consegui chegar no que eu queria escrever, porque eu também acredito que essa dificuldade tenha vindo pela forma que eu queria contar essas histórias, que era transcrevê-las da forma que elas tinham sido contadas. Eu não queria mudá-las ou então transcrever de um jeito mais jornalístico. Eu queria exatamente passar como elas tinham sido contadas, né, durante a nossa conversa. E aí também por isso eu tive essa dificuldade, né, para transpor para esse texto jornalístico. Mas eu acho assim que não tem muito segredo de como eu tenha conseguido, né, passar o conceito para o jornalístico. Eu acho que foi mesmo a questão de ler muitas vezes
e de cabeça aberta tentar ali entender realmente o que a autora, né, estava querendo dizer. Então, acho que foi muito isso, assim, para conseguir chegar na escrita jornalística, trabalhar esse conceito na escrita jornalística. E qual foi a principal constatação, né, que você teve ao longo, né, do resultado dessa pesquisa? A principal constatação que eu coloco assim dessa obra, e que até foi uma surpresa para mim, porque quando eu comecei a pesquisar para produzir esse livro-reportagem, eu tinha muito uma preconcepção, né, um preconceito criado, baseando-me no que eu conhecia e no que eu estudava, no que tinha sido me ensinado. Então, eu imaginei que eu ia encontrar mulheres que estavam ali alheias ao que acontecia porque elas queriam. E, no entanto, não era isso, não era uma alienação proposital, mas sim uma alienação que se dava devido ao contexto de vida delas. Até a maioria dos meus personagens viviam em lugares extremamente remotos, em, por exemplo, chácara, sítio, onde elas nem mesmo tinham vizinhos, então não tinha como essa informação chegar até elas. E também não tinha como elas viverem o que estava acontecendo, porque elas não saíam para fora de casa e davam de cara com um militar passando na frente da casa. Então, eram realidades que não estavam inseridas no contexto de vida dessas mulheres. E aí, a principal constatação foi essa, que é uma alienação, né, que aconteceu, não porque elas queriam, mas sim pelo contexto em que essas mulheres estavam inseridas. Então, foi essa, assim, a principal constatação desse trabalho. Esse eu acho um ponto interessante da gente pensar, principalmente relacionado ao período que você trabalhou, né? Então, os anos de 1960 não apenas são marcados, né, pelo regime militar, pela ditadura, pela opressão, pelo controle político, a falta de liberdade de expressão, de liberdade de imprensa, que a gente discute muito no jornalismo, mas também, principalmente para nós agora, né, aqui em 2022, um momento em que a circulação de informações se dava via impresso, via rádio, e a TV estava chegando no Brasil ainda como um aparelho caro, né? Então eram poucas as pessoas que tinham esses aparelhos, o acesso a essas informações, a produção desse conteúdo jornalístico, né? Então, hoje que a gente vive na era da informação, né? O tempo todo a gente está sendo, está recebendo informações, viver numa época em que a vida, né, cotidiana não era transpassada o tempo todo por informações, né? Então era ligar o rádio e aí que tipo de notícia, que tipo de conteúdo, que tipo de discussão está sendo transmitida no rádio, né? Ou no jornalismo impresso, jornalismo diário, né? O ato de se informar. E aí quem mora nas grandes capitais, né? Então antigamente a gente caminhava, né, nas ruas e via a capa do jornal nas bancas, né? Então você meio que conseguia olhar o que estava acontecendo, né? Se informar sobre o que estava acontecendo. Até recentemente a gente tinha ainda as revistas nos caixas de supermercado, né? Nos grandes supermercados, agora é só bala e pilha, e sei lá, né? São produtos daqueles que você esquece, ou que, enfim, eu tenho filho, a criança fica ali, mãe, compra, né? Enfim, é um jeito de consumir informação diferente, né, do que a gente tinha, e o lugar que o jornalismo ocupa. E aí, eu acho importante a gente pensar, né, essa questão também dessa relação com dessas mulheres, né, com o seu entorno, com o seu contexto, com a sua condição de vida, a partir de que estar no mundo é esse, né? E aí um ponto que me chamou muita atenção nos relatos do teu livro, né? Que eu recomendo quando o livro estiver já disponível aí, né? Para que todo mundo leia, é uma né, narrativa muito gostosa de ler, apesar de ser muito difícil, né? É um livro pesado para as mulheres, porque a gente se reconhece, né? E o que me chamou muita atenção foi isso. Mesmo com o distanciamento temporal, mesmo com, né, a geração, no caso da sua avó, no caso da minha mãe, né? Com gerações tão distantes das nossas,
como as histórias são tão parecidas. Tanto as histórias da vida doméstica, quanto as histórias das relações afetivas, quanto as histórias do estudo, né? Então, para quem não mora na capital, né, o ter que sair do interior para vir estudar na capital, ou o acesso que se tem, e aí eu queria reforçar, né, a importância da escolarização nesse processo, né, e da escolarização no acesso que as mulheres têm à vida pública, ao entendimento e conhecimento do mundo, né, como o ir para a escola já é um diferencial, né, já faz aí abre, né, outros caminhos, outras possibilidades, mesmo que a narrativa seja tão parecida ainda, né? Eu queria que você comentasse um pouquinho mais sobre como você percebeu essa relação, e aí, obviamente, você já é de uma geração diferente da minha, né? Como foi o teu contato com essas histórias, né? O que mais te chamou a atenção nessa linha do tempo, né? Que traz a geração da sua avó para a sua geração agora? Exato, como a professora comentou, a gente tem aí uma diferença de 60 anos, né, dessas histórias que são relatadas no livro, porém, muitas coisas, né, se repetem ainda em pleno 2022. E eu acho, assim, que teve muitos choques, né, em ver essa realidade, em conhecer a realidade dessas mulheres, como, por exemplo, saber que ainda na década de 60, elas dependiam do esposo, do marido, para poder ir abrir uma conta no banco. Então, tinha coisas assim que você pensa, meu Deus, isso realmente é uma coisa absurda. E aí tem coisas também que você olha e você pensa, mas nossa, isso continua hoje, que é principalmente a história de que a mulher, por exemplo, abuso sexual, direitos das mulheres em relação a trabalho, né? Contexto ali de educação, muitas coisas se repetem. E isso realmente é chocante. Mas como eu acredito assim que como eu já vinha pesquisando e já via compreendendo que esse contexto se repetia, eu acho que o meu choque não foi assim também tão grande. Eu acho que eu já estava preparada e esperando aquilo, sabe? De encontrar realmente realidades que se repetiam ainda hoje. Então, meu choque, assim, não foi tão grande em relação a isso se repetir ainda hoje. Acho que foi mais mesmo em ver tantas coisas, assim, absurdas que aconteciam ainda em plena década de 60, sabe? Então, acho que foi mais nesse sentido. E você trabalhou, então, com o conceito de patriarcado, né? Você trouxe várias autoras para discutir essa questão como um sistema social vigente, né? Fundamentado numa ordem econômica, social, política, cultural, que estabelece essa hierarquização entre homens e mulheres. Você percebe mudanças, a gente falou do que permaneceu, né? Você percebe mudanças nessa estrutura? Podemos ver pontos positivos com relação ao lugar da mulher na sociedade e as possibilidades que a gente tem, as transformações, porque a gente entende que o patriarcado é uma estrutura, né, uma estrutura construída historicamente. A gente consegue perceber esse caminho, né, que nos une, então, à experiência de mulheres que viveram em outros tempos. O que você acha que mudou? Bom, não vou ser totalmente pessimista, né? A gente tem sim, né? Aí, ainda que a passos, né, pequenos, mas a gente tem sim alguns avanços. Acho assim que os mais evidentes se dá no cenário da educação e também no cenário profissional. Por exemplo, na década de 60, a gente tinha muitas profissões que eram voltadas para a mulher. Então, a mulher ela não podia ser uma engenheira, porque a função ligada para ela era ser professora. Era, né, ser enfermeira, eram essas funções mais ligadas ao cuidar. E aí, hoje, em 2022, a gente já tem um avanço nisso, porque a mulher, ela pode, e tanto que ela é até incentivada a entrar, né, nessas áreas mais consideradas masculinas. Então, a gente tem um avanço, sim, nesse quesito de profissionalização, educação, e também eu acho que em relação aos corpos das mulheres, hoje tem muito mais, né, essa ideia de que você pode, né, fazer o que você quiser com o seu corpo, que obviamente não tinha, né, em 1960. Então, sim, temos, né, ainda que pequenos, mas temos alguns avanços. Ótimo.
Serve de consolo, né? Última pergunta, só para finalizar, a gente vê movimentos pedindo a intervenção e tudo mais, a gente vem acompanhando. O seu livro pega uma década de um princípio de avanço, né? Como você disse, com a anticoncepcional, a presença maior da mulher no mercado de trabalho, e já é interrompido por isso. Você percebe um retrocesso nesse momento de ditadura na vida da mulher? Com certeza. Né? Como você colocou, a gente começa a década de 1960 tendo avanços, né, no contexto feminino, e vem ditadura militar que interrompe isso e começa até a trazer novas proibições, né, para a mulher. Então, realmente, a gente nota isso, que teve sim, se interrompeu esse desenvolvimento das mulheres. Até vou citar um exemplo que a partir da ditadura militar, a mulher ela é proibida de jogar futebol, por exemplo. Então, temos sim, nitidamente, né, essas complicações devido à ditadura militar. É sempre bom dar aquela reforçada, né, ainda mais nos tempos que a gente está, reforçar que foi um tempo de retrocesso, principalmente para nós, né? Sim. Enfim. É isso. Amanda, eu quero agradecer muito a tua participação. Foi muito importante para nós ter você aqui, né? A gente quer divulgar, então, as pesquisas, né? Deixar aí a indicação da leitura do livro, do trabalho da Amanda. Lembrando, né, que a escolha do tema, essa motivação pessoal, né, encontrar boas histórias, encontrar bons ganchos de pesquisa, fazem parte também do nosso processo. É isso. Quero agradecer a tua presença, Amanda, agradecendo a Mayra, e deixar aí suas considerações finais. Imagina, eu que agradeço, né? É um prazer poder estar aqui compartilhando sobre a minha pesquisa. E já vou aproveitar e vou, né, fazer o meu jabazinho aqui. Quem se interessar, né, por esse livro, ele ainda não está disponível, mas a intenção é que ele venha a ser publicado no ano seguinte. E aí, as pessoas, né, que se interessarem, podem estar me acompanhando lá pelo meu perfil do Instagram, que é @mandazanluca. E por lá tem o link até da landing page que eu criei para conseguir, né, saber mais informações sobre o livro. E também por lá eu aviso daí quando, né, for o lançamento desse livro. Mas fico muito grata pelo convite e foi um bate-papo aí sensacional. Maravilha. Obrigada, Amanda. Sim mesmo, obrigada, Amanda, Mayra, e obrigada a você que estava nos acompanhando até agora. A gente volta na próxima segunda, às 18 horas. Até lá!